Olá, meus amados, tem palavra de Deus para abençoar a tua vida hoje. É um tema muito importante para a nossa fé. Vou te dar um conselho, assiste até o final. Se gostar, clique em gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário sobre o tema aqui, compartilha com um amigo, ativa o sininho para receber novos conteúdos do canal. Shalom no seu coração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 2. O apóstolo Paulo diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, em outra versão, mordomos, em outra versão, encarregados, é que cada um deles seja encontrado fiel. Esses dias eu atendi a um convite de uma igreja renomada, uma igreja grande. E nesse dia em especial, eu estava um tanto preocupado com as contas a pagar da igreja lá em Patamares, a qual nós estamos reformando, investindo, e obra é um negócio de louco. Pai, você começa a fazer uma coisinha, daqui a pouco aparecem mais trocentas coisas e parece que um caminhão de dinheiro não dá. E eu um tanto preocupado, orando, falando: Senhor, manda provisão, Senhor, manda recurso. Eu estava preocupado até eu entrar na igreja que eu ia pregar. E quando eu entrei na igreja, eu esqueci Patamares e comecei uma outra intercessão dizendo: Senhor, tem misericórdia dessa igreja. Porque a igreja é uma igreja de porte, uma igreja grande, que tinha tudo para estar bem apresentável, mas estava caindo aos pedaços, tudo velho, tudo estragado, uma aparência horrível. Então, eu fui para o culto da igreja. E chegando lá, antes de ministrar a palavra, um dos membros da igreja lutava com o povo acerca de dízimos e ofertas, e ela gastou um bom tempo ali tentando convencer as pessoas, usando vários versículos, vários textos bíblicos, e eu via no coração dela uma apreensão, uma ansiedade para tentar convencer os irmãos a cooperar com a igreja. E quando eu olhava para a igreja, eu sentia aquela posição, aquela postura fechada, travada. Eu senti que o ambiente ali não estava legal nesse aspecto. Fiquei triste. No dia seguinte, encontrei um pastor amigo, e aí fiquei triste de outro lado, porque ele me relatou algumas estratégias que alguns pastores têm usado para motivar a igreja a contribuir financeiramente com a obra. E aquelas estratégias, por mais bem intencionadas que fossem, eram distorções da palavra de Deus. Aí eu fiquei triste, porque esse tema é um tema tão precioso, tão gostoso, tão suave, e ele não precisa ter essas sombras, essas nuvens, nem no coração do povo de Deus, nem no coração dos ministros do povo de Deus. E como é um tema que está sombrio, eu quero falar sobre ele hoje. Eu nunca, nesses mais de 7 anos de igreja aqui, preguei um sermão todo sobre dízimos e ofertas. Já citei esse tema em outros sermões, mas eu nunca preguei um sermão inteiro sobre este tema. Porque a minha fé sobre o tema é que a experiência benéfica, ela é uma propaganda por si. A pessoa que é dizimista, a pessoa que é ofertante, ela tem uma experiência tão positiva com isso, que ela não deixa de ser, e ela convence outras pessoas a ser. Mas vendo quantas trevas estão sobre o tema atualmente, eu penso que é necessário fazer isso. A primeira coisa que nós temos que entender neste tema, que é um tema conhecido na teologia como mordomia cristã, apesar de que mordomia cristã vai para além de dízimos e ofertas, toca em tudo que nós temos, porque no Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e tudo o que a terra contém, o mundo e os que nele habitam, ou seja, tudo é
do Senhor. Essa é a base da mordomia cristã. Tudo, a terra, o que há na terra, quem vive neste planeta, tudo pertence a Deus. Aí você viu o Salmo 115, 16, onde o salmista fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E aí até parece uma contradição, porque o Salmo 24, versículo 1, fala que a terra é de Deus. O Salmo 115, 16, diz que os céus são de Deus e a terra ele deu aos homens. Então a terra é de Deus ou é dos homens? A terra é de Deus, mas ele confiou a administração dos homens. Isso é um mordomo. Você entende? Lembra dos filmes que tinham mordomos? O mais famoso entre nós homens, o do Batman. O mordomo do Batman, ele cuida de tudo. Mas é tudo do Batman, do Bruce Willis, né? Bruce Wayne? Ai, sei lá. Eu sou fraco de super-herói. Do Bruce Wayne. É tudo dele, mas é o Alfred, se eu não me engano. É o Alfred. Cuida de tudo. Então, essa é a mordomia. Tudo pertence a Deus, mas nós recebemos as coisas para cuidar. Paulo, em sua pregação em Atenas, vai falar em Atos 17, 24 o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus nunca precisou habitar em templos feitos por mãos de homem. Ele se fez presente em templos feitos por mãos de homem, por graça, por misericórdia, para poder se relacionar com o homem, mas ele nunca precisou disso. Paulo fala que ele é o dono dos céus e da terra. Aí Paulo continua no discurso dele: nem tampouco ele é servido por mãos de homens como quem necessita de alguma coisa, ou seja, Deus não precisa do nosso serviço, mas ele nos dá o privilégio de o servir. E Paulo completa dizendo: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então Paulo mostra que Deus nos dá tudo. Ele não precisa de nosso serviço, mas ele nos dá o privilégio, a alegria de servi-lo. Então isso é a mordomia cristã. Envolve não só dízimo e oferta, mas envolve toda a nossa vida. Mas um texto que eu gosto muito sobre dízimos e ofertas dentro de mordomia cristã é a oração que Davi faz ao consagrar as ofertas que ele pessoalmente entregou para a construção do templo em Jerusalém, que viria a ser construído por seu filho Salomão, e que o povo, sob a sua liderança, entregou. Davi está muito feliz com tudo que é arrecadado para a obra de Deus, mesmo sabendo que ele não vai construir. Ele está feliz porque vai ser construído. E é esse sentimento, abrindo um parêntese aqui, é esse sentimento que às vezes falta em nosso coração. Muitas vezes nós só nos empolgamos com a obra que nós vamos realizar, ofertamos na obra que nós vamos realizar. Davi estava diante de uma obra que ele não ia realizar, mas ele estava feliz porque ela seria realizada, porque o Senhor seria glorificado. Ele está muito feliz, ele faz uma oração linda, e no versículo 14 ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente tantas coisas? Aí ele diz: porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Tem outra versão que fala assim: nós pegamos na tua mão, Senhor, para te entregar. Nós somos como o filho que compra um presente para o pai nos dias dos pais, com a mesada que o próprio pai dá a ele. É assim que nós somos diante de Deus. Ninguém deu primeiro a ele para que ele seja restituído. É ele quem nos dá todas as coisas. Essa é a essência da mordomia cristã. Irmãos, nós estamos sim diante de uma nova aliança em relação ao pacto de Moisés. A nova aliança feita no sangue de Cristo, ela traz consigo novas regras, é um novo pacto,
novas regras, novas leis. Vou falar agora de direito diante do meu professor. Meu Deus, logo hoje. E, professor Marcelo, me corrija se eu estiver errado, mas eu posso mudar a lei conservando os princípios, não é verdade? Porque os princípios indicam a essência, o espírito do que a lei quer. E às vezes a lei já não atende à finalidade que o princípio exige. Então a gente muda a lei conservando princípios. E os princípios de Deus na Bíblia são os mesmos no Antigo e no Novo Testamento. São princípios eternos, porque Deus não muda. O que muda são as regras, os costumes, o modus operandi para atender à boa vontade de Deus, que é a mesma desde o início das coisas. Então, na nova aliança, os princípios permanecem, ainda que algumas regras já não tenham validade. Isso é importante que você entenda. E, dizendo isso, vamos agora entrar, então, em oferta. O que é uma oferta a Deus? Oferta é uma expressão de honra, é uma expressão de louvor, é uma expressão de compromisso com o Senhor. E as ofertas bíblicas, em sua grande maioria, aparecem como ofertas voluntárias. Alguém que deseja ofertar ao Senhor. Algumas ofertas eram obrigatórias, prescritas, determinadas. A maioria das obrigatórias eram ofertas por pecados. Grave isso, a maioria das ofertas obrigatórias eram ofertas por pecados, ofertas pela culpa, e eram as mais generosas ofertas. Tinham também outras ofertas obrigatórias, como oferta de consagração de um recém-nascido, dentre outras. Mas a maioria das obrigatórias, das não voluntárias, eram ofertas por causa do pecado. Grave isso. Oferta, como a própria palavra diz, é o ato de ofertar, de oferecer. E quando você oferece algo, a pessoa pode aceitar ou não. A primeira oferta feita a Deus por um homem na Bíblia foi rejeitada. A oferta de Caim, em Gênesis 4. A segunda oferta, a oferta de Abel, foi aceita. E é interessante que o autor sagrado, em Gênesis 4, mostra que não só o que Caim ofereceu foi rejeitado, como o próprio Caim, como ofertante, foi rejeitado. Que não só Abel foi aceito, mas também a sua oferta foi aceita. Então, mostra que Deus, ao receber uma oferta, ele avalia tanto a oferta como o ofertante. E guarde isso. Deus, ao receber de nós uma oferta, ele avalia tanto a oferta quanto aquele que está ofertando. Lembre que em Mateus 5:23, Jesus diz que se você vai dar uma oferta e você lembra que tem um problema mal resolvido com alguém, que você ainda não fez a sua parte para reconciliar, ainda não pediu perdão, ainda não tratou de maneira suficiente o assunto, você deve deixar a sua oferta diante do altar, ir lá resolver o problema, e então depois trazer a oferta. Para quê? Para que você seja um ofertante aceito diante de Deus. E como nós queremos agradar ao Senhor, e o Senhor está olhando para o ofertante, lembra que Jesus, em Marcos 12, ele sentou um dia de frente para o gasofilaço e ficou observando as pessoas ofertando. Já pensou hoje em dia? Daqui a pouco a gente vai ofertar. O Senhor sentasse aqui e ficasse aqui assim olhando quem a gente ofertando? Que interessante, mas foi isso que ele fez um dia. Como quem diz, o Senhor está olhando, está observando o modo que nós ofertamos. E se nós queremos ser ofertantes agradáveis ao Senhor, nós temos vários textos bíblicos, a gente não tem como pensar em todos hoje, mas as cartas de Paulo aos Coríntios nos dão muitas lições importantes, especialmente o capítulo 8 e o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios. E eu quero te dar aqui alguns princípios básicos sobre ofertas que são essenciais para as nossas vidas. Primeira coisa que eu percebo no ensino de Paulo aos Coríntios sobre oferta é que todos
ofertavam. Quando você lê os textos, você percebe que Paulo não está considerando a possibilidade de um crente não ofertar, não contribuir com a obra de Deus. Quando você lê em 1 Coríntios 16, versículo 2, por exemplo, Paulo fala assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Ele fala, cada um de vós. Não há aqui margem para alguém que não oferta. Paulo espera que toda a igreja de Coríntios, no primeiro dia da semana, ou domingo, ao se reunir, traga uma oferta. E você vê essa ideia o tempo todo no ensino dele sobre oferta. Por exemplo, indo para 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, mais uma vez ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mais uma vez ele não diz, quem for ofertar, oferte segundo propôs no coração. Ele de novo usa a expressão para toda a igreja, cada um de vocês proponha no coração e oferte. Um versículo antes ele vai dizer, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, mas ele não fala quem não semeia nada. Parece não passar pela cabeça do apóstolo a ideia de que alguém é crente, de que alguém faz parte do reino de Deus, usufrui do ministério de Cristo e não contribui com nada. Paulo parece não cogitar nem esta hipótese. Se você volta a um capítulo em 2 Coríntios, capítulo 8, ele começa o capítulo elogiando a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, que Paulo diz que deu além do que eles podiam, deram com generosidade mesmo sendo pobres. E no versículo 4, parece indicar que eles deram tanto sendo pobres, que Paulo ficou constrangido para receber. E os macedônicos rogaram, imploraram a ele, recebe por favor. Recebe, nós queremos fazer parte da obra, nós queremos ofertar para a obra de Deus. E Paulo recebe as ofertas generosas dos macedônicos, que parecem a eles acima da possibilidade daquela igreja pobre, porque eles insistem muito. E com isso Paulo está dizendo aos coríntios, e os macedônicos pobres, todos eles deram generosamente, não há porquê alguém dizer, eu não posso contribuir, eu não posso participar. Lembre que quando Jesus, observando o ofertório, viu que uma viúva pobre deu tudo o que ela tinha, ele disse, epa, alto lá, a senhora não. A senhora, por favor, não oferte. A senhora está eximida do ato de ofertar. Não, porque o ofertar, ainda que pouco, e o pouco pode ser muito, se for o caso da viúva, isso é relativo de uma pessoa para outra, ele revela compromisso. Ele revela adoração, ele revela engajamento, então todos de alguma forma devem ofertar. Então, entendendo isso, que todos devem ofertar, o último versículo que eu vou dar sobre isso, para não esquecer esse versículo que é importante, 2 Coríntios 9,13, Paulo fala assim, essa prova de administração da obra glorifica a Deus na submissão que vocês confessam quanto ao Evangelho de Cristo. Paulo fala que o ato de ofertar revela uma verdadeira submissão, comprometimento. O que é submissão? É estar debaixo da mesma missão. Que diz o seguinte, eu estou na mesma missão que Cristo, eu estou junto com Ele, por isso eu oferto. Lembre que o ministério de Jesus sempre foi mantido por ofertas. Em Lucas capítulo 8, fala que tinham mulheres que ofertavam no ministério de Jesus, comprometidas com o seu ministério. Então, entendendo que todos nós devemos ofertar, vamos pensar agora como devemos ofertar. E uma das coisas que Paulo fala em 2 Coríntios 9 é que a oferta não deve ser uma expressão de avareza, mas uma bênção, uma expressão de generosidade. 2 Coríntios 9:5 ele fala, olha, preparem as vossas ofertas, mas cuidado, para quando ofertar, ela não revelar a sua avareza. Por quê? Como todos sabiam que tinham que ofertar,
alguns ofertavam por ofertar. E quando ofertavam, era uma oferta tão mesquinha que ao invés de revelar honra, gratidão, generosidade, revelava avareza. Entende? Então, cuidado para que você não oferte de uma maneira tão mesquinha que isso, em vez de glorificar a Deus, revele apenas um coração avarento. E Paulo diz, em Colossenses 3,5, que a avareza é idolatria, é amor ao dinheiro, é servir a mamon, servir ao dinheiro. E ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então todos têm que ofertar, e quando ofertar, essa oferta deve revelar generosidade. Agora, pastor, isso é relativo? Sim, é relativo, porque para João, R$100 pode ser uma revelação de generosidade. Deus sabe como para ele é difícil ofertar R$100 para a obra de Deus. Mas para José, para o que José tem recebido, R$100 é uma revelação de avareza. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 16, cada um contribua segundo a sua prosperidade. Você sabe se a sua oferta ela honra ao Senhor ou não. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Se a tua oferta é honrosa ao Senhor ou não, só você sabe. Gente, tem gente que pode dar 1 milhão para a obra de Deus por mês, e aquilo ali é uma revelação de avareza. Por exemplo, digamos que Bill Gates fosse crente. Se Bill Gates crente der apenas 1 milhão por mês, ele está revelando a sua avareza. Mas a gente não pode nem falar do bichinho, que o bichinho, ele não é crente, mas abençoa muitas obras sociais, e com isso também ele revela que ele não é avarento. Não é verdade? Então, isso é muito relativo. É você quem sabe se o que você coloca como oferta diante do altar é uma expressão de generosidade ou é uma expressão de avareza. Paulo também diz que nós devemos ofertar com uma alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer, não, o versículo famoso, Paulo vai dizer, não ofertem por tristeza, com tristeza ou por obrigação. Deus ama quem dá com... Você tem que ter prazer nisso. Eu estou vendo a obra de Deus ser feita, a gente está se convertendo. Vai ter batismo daqui a 2 semanas. 10 pessoas, no mínimo, vão confessar a Cristo nas águas batismais mais uma vez. Crianças estão aprendendo a palavra. A ação social está sendo feita. O evangelho está sendo divulgado. Eu quero participar. Eu tenho uma alegria de participar de tudo isso. Alegria na obra. É isso que Deus quer. Aí alguns falam assim, pastor, sabe por que eu não oferto? Porque eu ando sem alegria de ofertar. E Deus só quer que eu oferte com uma alegria. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado irmão. Esse é um raciocínio errado. É interessante como muita gente busca subterfúgios legais, né, meu professor? Muita gente busca subterfúgios legais para andar de maneira ilícita. Brechas na lei para cometer crimes. Meu professor sabe muito bem disso. E tem muito crente que é assim. A avareza está estabelecida no seu coração, aí ele fica buscando brechinha na palavra para não ofertar, para não contribuir. Eu não estou sentindo alegria, por isso que eu não vou ofertar. Meu amado, o que Paulo está dizendo não é que você só deve ofertar se tiver alegria, não. Ele está falando o seguinte, oferte e se alegre. Se vire para se alegrar. Muitas vezes na Bíblia, Paulo fala isso, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, aprenda a se alegrar, igual Marifé. Marifé é uma menina muito grata, muito feliz, muito alegre, glória a Deus por isso. Mas a criança, de vez em quando, tem as birras, né? Aí, de vez em quando, por exemplo, ela chega, não estou gostando da comida. Eu digo, você vai comer e vai comer feliz. Ela começa a comer, não, eu quero você feliz. Aí eu vou dizer a ela, olha, tem muita gente que não tem comida, tem muita gente que está passando fome, dê glória a Deus porque você... Ela geralmente funciona, ela começa a se alegrar. Ou então ela vai fazer o dever de casa e vai fazer triste. Eu digo, você vai fazer feliz. Porque quantos não podem estudar e você tem uma escola boa? E ela, está entendendo? É a mesma coisa.
Paulo não está dizendo, se você não tem alegria, não oferte, não, você vai ofertar e vai aprender a se alegrar nisso, vai se converter, se converta, porque se não há alegria no teu coração, há avareza, e se há avareza, há idolatria, há pecado, quem está em pecado vai para o inferno, então você tem que se converter, não dizer, não tenho alegria, eu não vou ofertar. Você está entendendo isso? É igual Mateus 5:23. A Bíblia diz que se eu tiver algo contra meu irmão contra mim, então eu não posso ofertar. Então tem um probleminha lá, não vou ofertar. Não é isso que a Bíblia fala, não. Fala o seguinte, ó, você pega a sua oferta, deixa diante do altar. Como quem diz, eu vou ali e volto. Não é levar a oferta para casa, não. Para dar ano que vem, não. Não, você deixa a oferta ali diante do altar, vai rapidinho lá resolver seu pepino e você volta. Você não desiste, você não acha desculpa para não ofertar. Você volta e você adora o teu Deus. Amém? Então esse é o princípio que você tem que fazer com alegria, deve buscar alegria no seu coração para isso. E aí Paulo ensina que existem consequências disso para a vida do ofertante. Tem gente que o que mais gosta dessa parte, chegou a parte boa. Eu tenho dito aqui muitas vezes, irmãos, que nós não devemos focar no fruto, no resultado, na bênção que Deus vai nos dar por causa disso, porque isso não revela um amor genuíno pelo Senhor. Tem muita gente que quando fala Mateus 6,33, ele dá a ênfase no que Jesus tirou a ênfase. O Senhor fala assim, ó, olha como o Senhor falou, assim, ó, gente, não andem preocupados com as coisas materiais, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, ele fala demais coisas para tirar o peso. Aí a gente pensa assim, ó, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, que eu nem sei muito bem o que é, não sei, né? Porque as demais coisas. A gente inverte a ênfase em nosso coração, está errado. Não é verdade? A ênfase é adorar o meu Senhor, comungar ao meu Senhor, fazer parte da maravilhosa obra de Deus. Mas existe uma consequência, e a consequência existe justamente para que a gente cresça na obra. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9:8 o seguinte: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem para toda boa obra. Ouça isso, meu irmão. Tem muita gente que fala, eu não vejo por onde Deus pode me prosperar. Paulo está falando, creia, Ele é poderoso para isso. Deus é poderoso para que você tenha sempre, Paulo fala, em tudo, toda a suficiência e superabunde em toda boa obra. Ele é poderoso para fazer. Diz aí, meu irmão, Ele é poderoso para fazer isso. Mas eu não vejo por onde, pastor. Ele é poderoso, Paulo está falando, para fazer isso com a sua vida. Ele abre portas onde você nem imagina para a sua vida. E no versículo 10 ele fala, aquele que dá semente para quem semeia e pão para o que come, também vai suprir você e aumentar as suas sementes, para que você seja enriquecido em tudo, para poder ser generoso em tudo. Ele é poderoso para fazer você ter mais sementes, ou seja, o objetivo dele é que você cada vez possa abençoar mais pessoas. Cada vez possa abençoar mais a obra, ser um canal de bênção sobre a terra. Deus não quer nos mimar, Deus quer nos fazer canais de bênção sobre a terra, e essa é a consciência que nós temos que ter. Quando José chegou ao governo do Egito, ele falou para os irmãos, não fiquem com medo, eu não estou aqui porque Deus quer me mimar, eu estou aqui para suprir a vida de vocês. Então Deus nos aumenta, nos fortalece para esse propósito. Aí você vê também a segunda parte do texto que eu citei aqui, Provérbios 3:9, diz, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, e Salomão diz, qual é a consequência disso? E se encherão os teus celeiros, e transbordarão os teus lagares. Deus pode te confiar mais quando você se mostra fiel. Quando você é um bom mordomo, Ele pode te confiar mais, porque Ele sabe que você é uma bênção. E aí vem o famoso,
quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, que não é uma barganha com Deus. Não é Deus dizendo assim, fulaninho, canguinha, viu? Ele semeia pouco, né? Pois eu vou dar pouco a ele. Não é isso, não. É cuidado de Deus. Observe uma coisa, se Deus começa a dar muito para quem semeia pouco, o que Deus está fazendo? Alimentando a avareza, alimentando o ídolo que nos domina, nos encaminhando para o inferno. Então Deus, por cuidado, quando Ele vê um crente que não tem capacidade de doar muito, Ele dá aquele crente pouco. Quando Ele vê que o crente tem capacidade de fazer mais, administrar melhor o recurso, ser mais generoso, Ele dá ao crente mais. Pastor, mas eu conheço gente que é canguinha, avarento, mão de vaca e vive enriquecendo. Não é Deus que está dando. Provavelmente é o diabo, fazendo ele amar cada vez mais o seu ídolo, porque Deus dá pouco para quem não consegue administrar, não consegue ser liberal, e Deus dá mais à medida que você consegue ser mais liberal, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele não vai te dar um ídolo para você idolatrar, Ele vai te dar uma bênção para você gerir nas suas vidas. E Paulo ainda fala que a oferta traz frutos espirituais imensuráveis, galardões eternos. Paulo fala no versículo 10 e 12 de 2 Coríntios 9 que a oferta faz com que nós aumentemos frutos de justiça. Paulo diz que a nossa oferta não só supre a necessidade da obra, como resulta em adoração a Deus. Ou seja, quando você oferta, você não só paga o teclado, não só paga o som, mas você proporciona que pessoas adorem o nome do Senhor, e isso não tem preço. Você entende isso? Frutos eternos de justiça entram na sua contabilidade por causa da oferta que você manda para a obra de Deus. Então eu vou segurar aqui sobre a oferta, porque o tempo hoje a gente tem que remir, e vou entrar no dízimo. Irmãos, Abraão era um ofertante. Vira e mexe, Abraão levantava um altar e oferecia um sacrifício ao Senhor. Até que um dia Abraão deu um dízimo. Interessante, por que Abraão não dava o dízimo nos altares que ele levantava? Porque o dízimo tem uma outra função na Bíblia. O dízimo é para sustentar a obra e os obreiros. Então Abraão não pode levantar um altar por si só e dar o dízimo. Abraão dá o dízimo quando ele encontra um sacerdote. Em Gênesis 14, 20, diz que Abraão encontrou Melquisedeque e deu a ele o dízimo de tudo que ele tinha acabado de conquistar. Ele entende que tudo vem de Deus, ele pega 10% e entrega nas mãos do sacerdote Melquisedeque. Jacó, neto de Abraão, promete ao Senhor o dízimo ligado ao que ele chama de casa de Deus. Gênesis 28, 22, ele fala, olha, quando eu voltar e voltar bem, esse lugar que eu consagrei aqui será casa para Deus, será obra de Deus, e eu, de tudo que eu ganhar, certamente darei o dízimo. Dízimo ligado com manter a obra. A oferta é voluntária, eu dou quando quero, como quero, para quem quero, mas o dízimo ligado com manter a obra, isso fica bem claro em Números 18, 21, quando Deus fala assim, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Lembre que Deus, dono de tudo, deu ao povo de Israel uma terra que ele prometeu a Abraão, e ele deu uma parte da terra para cada tribo. A Levi ele não deu terra nenhuma. Ele fala, a minha herança para Levi serão os dízimos, que são meus também, e eu quero entregar na mão de Levi. Então a herança que eu dou à tribo de Levi são os dízimos. A tribo de Levi tinha 3 tipos de servidores da obra de Deus: o sumo sacerdote, os sacerdotes e os outros servidores gerais, músicos, o que organizava as coisas, que eram chamados de levitas. E eles eram mantidos pelo dízimo.
Em Levítico 27:32, o Senhor é enfático ao dizer: o dízimo será santo ao Senhor. Quando o Senhor fala isso, que algo será santo a Ele, olha, não é uma coisa, não é uma brincadeira, não é uma coisa que eu faço quando quero, como quero, é algo consagrado. 10% do que você produzir, saiba que é santo ao Senhor. Por quê? Porque tem uma obra que está contando com isso, da qual você come, se alimenta espiritualmente, e às vezes até fisicamente. Então, Deus fala em Deuteronômio 12:19, guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Olha, se você não santificar o dízimo, você estará desamparando o levita. Interessante é Deus dizer para eles, guarda-te. Como quem fala, olha, a coisa vai ficar feia para você se você não fizer isso. Guarda-te você de desamparar os levitas, deixando de dizimar. Em Deuteronômio 14:29, você vai ver que o dízimo, ele era uma bênção não só para o levita, mas os levitas também compartilhavam com órfãos e viúvas. E o Senhor é bem claro dizendo o seguinte, olha, quando os órfãos, as viúvas e os levitas que administram os dízimos tiverem suprido pelos seus dízimos, então Deus abençoará toda a obra da sua mão. Então ele liga o dízimo ao favor, à bênção, à cooperação de Deus. Ah, pastor, isso aí é a antiga aliança. Sim, mas lembre o que eu falei, a antiga aliança não vale mais, mas os princípios permanecem. Eu quero te mostrar agora um texto da nova aliança, Paulo falando sobre o sustento dos ministros do Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo de número 13. Não sabeis vós, os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Aqui Paulo está falando do que, gente? Da antiga aliança, porque na nova aliança não tem templo. Esse templo aqui é o templo, ainda é o templo da antiga aliança. E Paulo, vocês não sabem que os levitas comem do altar, recebem daquilo que estão trabalhando na obra de Deus? Aí, com base nos levitas, ele entra agora nos ministros do Evangelho. Ele diz, assim como os levitas, assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está claro aí? Que o mesmo padrão que era do Antigo Testamento, Paulo traz para o Novo Testamento. Ficou clarinho, gente? Alguma dúvida? Vamos lá então. 1 Timóteo 5,17, Paulo fala o seguinte, ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então observe, se o trabalhador da obra de Deus é digno do seu salário, e ele é equiparado aos levitas do Antigo Testamento, que eram mantidos por dízimos, como é que no Novo Testamento se mantém o obreiro de Deus? Pense comigo, se o obreiro de Deus fosse depender apenas de ofertas, como alguns querem que seja nos dias de hoje. Vamos voltar para a antiga aliança e pensar assim? As ofertas eram esporádicas, ocasionais e eventuais. Como eu disse, a oferta obrigatória, em sua grande maioria, eram ofertas por pecado. Será que os levitas tinham que ficar orando para o povo pecar para poder comer? Rapaz, esse mês ninguém pecou direito. Meu Deus. Ô Senhor, manda uns pecadinhos aí, Jesus. Porque se o povo não pecar, não tem oferta. Porque a oferta obrigatória era por pecado. Lógico que não. Sabendo Deus
que a oferta era esporádica, a oferta era ocasional, ele estabelece o dízimo que é constante, que sempre que produz, tem dízimo. Produziu, tem dízimo. Colheita, tem dízimo. Nos animais, periodicamente, você tira também o dízimo. Então não fica o levita à mercê do ofertante. Não fica o levita esperando a boa vontade do povo. Já tem algo santificado e consagrado. Agora eu pergunto a você, como é que funcionaria a igreja se fosse apenas oferta? A gente pensou no Antigo Testamento, os levitas teriam que ficar, pensando, Senhor, manda mais pecado, Jesus, porque ninguém pecou esse mês. E sem pecado não tem as melhores ofertas. O Senhor nunca mais comeu carne é no pecado. Já pensou? Então, como seria hoje? Se ninguém, se for para oferta, esse mês ninguém propôs no coração ofertar. Esse mês ninguém sentiu vontade, ninguém quis abençoar. Aí você não paga nada, você não paga aluguel, você não... Olha, então, determinamos, o salário do obreiro vai ser X, porque esse mês entrou X de oferta, mas mês que vem entrou 10% de X, e agora? Como é que faz uma previsão, um orçamento? É lógico que a igreja também precisa ter uma contribuição regular e proporcional. E se Abraão, sem ninguém mandar ele fazer, entendeu que 10% era para a obra, se a lei ratificou que 10% era para a obra, se Jesus não criticou, mas ele também assinou embaixo nos 10%, se você ler Mateus 23, o Senhor fala assim para os escribas e fariseus, olha, vocês se gabam porque dizimam de tudo, mas vocês também ignoram algumas coisas, as coisas mais importantes da lei, mas façam estas coisas sem ignorar aquelas, ou seja, faça tudo, dizime e também cumpra a essência da lei. O Senhor não fala, olha, dízimo é um absurdo, dízimo é um percentual muito grande, não. Jesus na terra também ratifica e assina embaixo que o dízimo é uma proporção justa, é uma boa medida que o crente traz para abençoar a obra de Deus. Lembre que o fariseu típico de Jesus, lá em Lucas capítulo 18, é um homem que dizima de tudo. Lembra como ele ora, o fariseu? Senhor, eu dizimo de tudo. E Jesus diz em Mateus 5,20 que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. Então observe uma coisa, meu amado, em nenhum lugar do Novo Testamento deixa claro que você deve contribuir exatamente com 10%. Mas, tendo o parâmetro que a obra de Deus é sustentada no Novo Testamento, como era no Antigo, e que para isso deve ter contribuição proporcional e regular, você tem que inventar um percentual. E se a Bíblia dá o percentual de 10%, por que ele não é o melhor para a gente? Se Abraão antes da lei fazia assim, se a lei faz isso, se Jesus ratifica esse percentual, por que não ser isso? Aí eu disse, não, mas 10% é muito, eu vou dizimar 5%, outro eu vou dizimar 3%, outro eu vou dizimar... E aí revela a avareza, como eu disse, deve ser algo proporcional para que aquele que ganha mais dê mais, quem ganha menos dê... Aí o cara fala assim, não, poxa, eu ganho 50 mil reais por mês, aí eu vou dar 5 mil, irmão fulaninho só dá 1.000... Irmãos, glória a Deus, se você dizima 5, é porque você ganha 50. Se o irmão dizima 1.000, porque ele ganha 10. Você de ser avarento. É bom, que bom que você pode abençoar com mais. Então, você ter um percentual proporcional para todo mundo é uma coisa que eu não vejo ideia melhor. A ideia bíblica é maravilhosa, porque quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, e todos cooperam com a obra de Deus. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi uma aula na escola sobre o Egito Antigo. E o professor falou sobre o quinto de Faraó. Como era o quinto de Faraó? Tudo que todos os egípcios produziam, davam 20% para o Faraó. Não era tipo um imposto de renda para investir em coisas públicas, não, como no Brasil, não é isso, não.
Eles não tinham que se virar com as coisas civis deles. Era só para o faraó, para pagar o faraó. E quando eu ouvi aquilo na aula, eu falei, rapaz, pesado o faraó, viu? Eu fiquei com raiva de faraó. Rapaz, que faraó guloso. Para ele, o salário dele é 20% de tudo que todo mundo produz. Que faraó guloso. Só que eu lembrei, eu já era crente, e eu lembrei que quem estabeleceu o quinto de faraó foi um grande homem de Deus chamado José. Aí eu cheguei em casa e disse, mas peraí, foi José. E aí fui ler a palavra, e aí a minha visão mudou. Por quê? Quando eu fui ler a palavra, eu vi como a história aconteceu. Todo o Egito prosperou. Só que só Faraó juntou grãos durante o tempo de fartura. Só Faraó foi prudente. Quando chegou o tempo de seca, Faraó, pelas mãos de José, tinha muito e o povo não tinha nada. E o povo começa a ir a Faraó para comprar comida. E Faraó começa a vender pelas mãos de José. Chega um momento que o dinheiro do povo acaba e a fome ainda continua. E eles dizem, agora não temos mais dinheiro, José. Por favor, pega os nossos animais e nos dá comida. E José, de maneira justa, dá a eles comida em troca dos animais. Chega uma hora que acabam os animais e eles continuam com fome. E falam, José, acabou o dinheiro, acabou os animais, e agora nós queremos comer em troca de nossas terras e de nossas vidas. Nós seremos escravos de Faraó, mas por favor, nos alimente. Observe. Ele fala, tudo bem. Compra todas as terras de todo mundo e compra todos os egípcios como escravos. É todo mundo meu escravo. Eu só devo dar para vocês a comida do dia a dia. Esse é o pacto, né? Oh, muito obrigado. Ele vai falar, ó, mas é o seguinte, não vai ser assim não. Vocês vão trazer só 20% para o faraó. 80% de tudo que você produzir fica com vocês. Isso é Gênesis 47. Sabe o que eles dizem? Meu Deus, o Senhor nos deu a vida. Ficam super felizes. Eu disse, opa, eu estava triste na escola porque eu achei que Faraó era ruim, mas lendo aqui, entendendo, agora estou feliz por isso. Por quê? Porque na verdade Faraó poderia ficar com 100% e dar uma migalha para eles, mas Faraó disse, não, eu só quero 20, 80 fica na mão de vocês. Então, se você tira o foco dos 20 que vai para Faraó, e entende que 80 fica na mão de quem não deveria ter nada, você entende a generosidade de José e de Faraó. Gente, a mesma coisa se dá em relação à obra de Deus. Se Deus quisesse nos pedir tudo o que nós temos e nos colocar todos num regime comunista para viver com o mínimo, igual viveu a igreja de Jerusalém no início, Ele é Senhor e seria justo. Mas Ele, por bondade, estabelece um critério de 10%, onde você pode ficar com 90% na sua mão para gerir de maneira justa e piedosa na sua vida. E Ele ainda promete abençoar esse 90%, fazer render, guardar, fazer crescer. Meu irmão, é bom demais. Então você deve tirar o foco, eu tenho que dar 10% para a obra. Foque nos 90% que Deus deixa em sua mão, porque isso trará uma ligação de gratidão profunda, porque tudo é do Senhor. E aí, às vezes, eu vejo um cara de pau falar assim, não, porque no Novo Testamento é 100%. A guerra primitiva entregou 100% para a obra. Aí eu pergunto, e você dá 100%, queridão? É interessante que a pessoa usa o argumento do 100% para não nos dar os 10%. A pessoa usa o argumento do 100% para a obra para não dar 10%. Gente, é impressionante como a nossa avareza tem discurso. Tem gente, entendeu isso? Não entendeu? Acho que você não entendeu. Novo Testamento, guerra primitiva, o povo vendia tudo o que tinha, entregava para a obra, e viviam todos um comunismo ali, só sobrevivendo ali, com o mínimo. Aí tem gente que fala, está vendo aqui como é a igreja primitiva? É 100% para o Senhor, por isso que eu não dou o dízimo. Peraí, amigão. Você está usando o argumento do 100% para não dar os 10%. Então você quer me dizer que você quer dar 100%? Não, mas... Cuidado com os argumentos da avareza, gente. Com as armadilhas do engano da avareza em nosso coração.
A verdade é que se o Senhor quisesse nos pedir tudo para vivermos tal qual a igreja primitiva, estaria certo. Mas nós não encontramos fundamento para isso nas cartas apostólicas. Paulo não fala vendam tudo e vivam com tudo em comum. Paulo não fala isso. Paulo fala de contribuição proporcional. Cada um contribua segundo a sua prosperidade. E isso eu entendo que se encaixa perfeitamente no dízimo. Uma proporção, 10%. Agora, meu amado irmão, com isso eu não quero colocar sobre você um jugo. Eu quero que você reflita, pense e pense a sua vida diante disso. Uma coisa eu quero lhe dizer, a restauração espiritual em Israel sempre era acompanhada por um avivamento, por uma restauração de dizimar e ofertar, sempre. Por exemplo, Ezequias, quando Ezequias traz uma restauração espiritual sobre o povo, você vai ler que todo mundo começa a ofertar, dizimar. Ezequias, ele passa a ordenar que todo mundo seja fiel no dízimo e na oferta. Está lá em... Agora eu perdi esse texto aqui. 2 Crônicas 31, versículo 11. Olha, Ailton é mais rápido que eu. Está lá. Ele manda ordenar, preparar e que haja agora uma fidelidade. Ou seja, sempre que há um avivamento, um rei crente, ele também restaura dízimos e ofertas ao Senhor. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 7, o Senhor chega para o povo e fala assim: vocês estão desviados, desde a geração dos vossos pais, vocês estão desviados. E o povo, desviados em quê, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. E o povo fala, mas como assim? É interessante que dízimo e oferta, às vezes, é um ponto cego na nossa vida. Vocês estão desviados, voltem para mim. No que temos que nos converter, Senhor? Ou seja, eles não dizimam, eles não ofertam, mas acham isso normal. E tem muita gente assim. A consciência cauteriza nesse ponto. Ele não é generoso com a obra e acha que está bem. Aquele povo estava achando o seguinte: peraí, que não estamos adulterando, não estamos matando, não estamos fazendo nada de errado. No que estamos desviados? Estão desviados em não ser generosos com a minha obra. Voltem para mim, se convertam a mim. E aí vem a questão que o Senhor fala: vocês estão amaldiçoados. Ah, pastor, mas isso não vai para o Novo Testamento. Não tem maldição sobre o crente. Cristo teve uma maldição na cruz. Sim, eu concordo com isso. Mas entenda o princípio aqui. Qual é o princípio? É de que Deus está triste. Não é que você tem que ter uma maldição, mas que Deus está triste e que a avareza é pecado e pecado tem consequências. E vem também o princípio da bênção. Dizime a oferta em que eu vou abrir janelas nos céus para vocês, que vai trazer a maior suficiência. Vou repreender o devorador, que significa que eu vou lidar com os seus prejuízos. Ah, pastor, devorador era gafanhoto. Isso não vale para os nossos irmãos. Entenda o princípio de Deus cuidar da sua vida financeira quando você é generoso com a obra. Esse é o princípio. Esqueça devorador, esqueça a maldição. Pense no princípio. Pense o seguinte: Malaquias deixa claro que a pessoa que não é generosa com a obra está desviada do Senhor. O coração não é fiel ao Senhor. E quando ele faz isso, quando ele se converte, ele passa a agradar o Senhor e o Senhor passa a provê-lo de maneira especial. São princípios que também estão no Novo Testamento, como nós vimos em 2 Coríntios capítulo 9. A mesma coisa está lá em Ageu, o povo dizendo: não é tempo de construir a casa de Deus, não. E Deus fala: é tempo de construir casas boas para vocês, mas não é tempo de investir na minha obra, né? Que legal. É por isso que vocês ganham dinheiro num saco furado. Eu rasguei o saco de vocês. Não fica nada na mão de vocês, porque vocês não me honram. Querem mudar isso? Tragam ofertas, levantem a minha obra. São princípios. Revela o coração de Deus, o sentimento de Deus acerca do tema. Você entende, meu amado? Então é isso que você tem que pensar, tem que refletir sobre isso para tomar as suas decisões quanto dízimos e ofertas. Em Lucas capítulo 20, versículo 25, o Senhor fala assim: dai a César o que é e dai a Deus o que é. Dei a Deus o que é de Deus.
toca no seu irmão e diga assim: irmão, o que é de Deus na sua vida? Reflita, pense, é com você e Deus. O que é de Deus na sua vida? Há quem fala assim, ó, eu não dizimo porque não sobra. E não vai dizimar mesmo, porque dízimo não é para ser sobra. Não é para ser resto. Lucas 21, Marcos 12, que Jesus fala que a oferta da viúva ela é uma oferta melhor. Por quê? Porque os ricos davam ofertas do que sobrava e a viúva deu tudo do melhor que ela tinha. Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com as primícias da tua renda. Você quer deixar o dízimo, a oferta para o final, para você sobrar? Realmente você não quer dizimar, você não quer ofertar. Porque também o meu também não sobra, não. Sempre tem algo para culpar, sempre tem uma boneca nova que lança. Né? Nunca sobra dinheiro, sempre estou correndo atrás para ter algum dinheiro na mão. Não é verdade? Se sobrar eu vou dar, então você não quer adorar, você não quer honrar o teu. Essa conversa de que não sobra é uma conversa muito boba. Meus amados, eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Ouça isso, coisa muito minha. Eu acho lindo aquela história de Abraão. Ó, é lindo. É lindo aquilo. Abraão parte para uma guerra só por amor. Abraão não quer dinheiro. Se ele ganhasse a guerra, imagina, ó, eram 4 reis que tinham acabado de vencer 5 reis. Então Abraão está indo para uma batalha que, se ele vencer, ele vai ter nas mãos a riqueza de 9 reis. O homem já era rico, vai virar um multibilionário por tempo. Então ele parte para aquela guerra e Deus dá vitória. Ele sabe que é Deus, porque ele parte com um exércitozinho michuruca, 318 homens. E quando ele vence, ele vai voltando, Deus envia então um mensageiro, Deus envia um profeta, um sacerdote, para lembrar Abraão quem deu a vitória. E Melquisedeque vai chegando, traz pão e vinho, aleluia, chega diante de Abraão e diz: bendito seja o Senhor dos céus, que deu tudo isso, que deu a vitória a você, Abraão. Abraão rapidamente pega o dízimo, como quem diz: eu sei que tudo veio do Senhor. E eu sei que homens como você são fundamentais para essa batalha. A ideia é que, como que Melquisedeque estivesse dando uma cobertura espiritual para Abraão vencer. E ele pega rapidamente aquilo e entrega sem demora para ele. Nem pensa, é muito rápido isso. Diz assim, ó, ele abençoou, Abraão pegou todo o dízimo e deu. Abraão depois nem quer ficar com aquele dinheiro, mas ele rapidamente, sem pensar muito, sem ninguém mandar, ele entregou o dízimo. Agora uma coisa eu me pergunto: Jesus, ele é o nosso sacerdote, sim ou não? Hebreus 4,14 fala que nós temos um grande sumo sacerdote nos céus chamado Jesus, o Filho de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós temos um grande sumo sacerdote para a gente nos céus, que é Jesus Cristo. Agora uma pergunta: como ele pode ser sacerdote, ainda mais sumo sacerdote, se ele não é da tribo de Levi, não é da genealogia de Arão? Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá, descendência de Davi. Ele pode ser rei, mas não sacerdote. Aí o próprio autor de Hebreus explica isso, ele fala muito sobre isso na carta aos Hebreus. Hebreus 5,5 ele fala assim, ó, porque Jesus não arvorou para si mesmo ser sumo sacerdote, mas o Deus que disse a ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei, também disse a ele: você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 10, ele confirma de novo isso, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí no capítulo 7, ele vai dizer que Abraão deu dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por ele. E quando Abraão dizimava para Melquisedeque, mostrava que a antiga aliança, que Levi, que estava dentro de Abraão ainda, que ainda viria nascer através da semente de Abraão, Levi, a antiga aliança, através de Abraão, se rende a Melquisedeque, que é uma aliança superior, e dá a ele o dízimo. E Melquisedeque o abençoa. Aí o Hebreus fala: e Jesus não é
do sacerdócio ultrapassado de Levi. Ele é sacerdote na ordem superior de Melquisedeque. Ouça isso. O que o autor de Hebreus quer dizer é o seguinte, irmãos, que através daquela postura de Abraão, profeticamente, a antiga aliança estava se dobrando diante da nova. Levi, que era limitado, se dobrava diante do grande ministério de Melquisedeque e dizia: agora eu é quem te dou o dízimo, recebe o dízimo. E o autor de Hebreus fala: Jesus é sacerdote para a gente na ordem de Melquisedeque. Por isso que eu, com muita alegria, sem pensar muito, sem ninguém mandar, sem ninguém me pressionar, eu tenho prazer de dar o dízimo ao meu sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque. E que você encontre esse prazer, encontre essa alegria, descubra essa bênção de ser parte da obra, de ser mantenedor da obra de Deus. Descubra. Eu conheço uma pessoa que começou a ofertar, a dizimar antes de ser crente. Alguém convenceu ela de que dizimar era uma bênção, ela nem ia para a igreja, mandava o dízimo pela irmã, pela mãe. Deus começou a abençoar tanto essa pessoa, disse: rapaz, que negócio é esse? Foi para a igreja, ouviu a palavra e se converteu. Que você descubra a bênção que é ser mantenedor, a igreja poder contar com você, porque a igreja conta com ofertante, conta, mas conta de verdade é com aquele que é dizimista. A gente sabe que mês após mês ele está ali, chegando junto, abençoando a obra de Deus. E, gente, para mim, no meu coração, dízimo é um mínimo necessário. É o que Paulo fala, é o que eu falo assim, né? Você deve exceder a justiça dos fariseus. E para mim, quando isso é muito raro, tem tempo que não acontece, mas quando aconteceu eu pegar um dinheiro na minha mão e tirar só ali, quanto é que é? Tipo assim, 1.600, 160. Eu me sinto um fariseu. Pensa que eu me sinto avarento. Como eu me sentia, né? Porque eu procuro não fazer isso. Ou seja, eu tirei certinho, não, é o mínimo necessário, porque eu 160, não me sinto mal. Eu gosto, sabe o quê? Ganhei 1.600, eu tirar 300, aí sou eu, sabe? Tirar não só o dízimo, mas uma oferta para abençoar a obra de Deus. Seja, e além dos escribas e dos fariseus, mas isso sou eu. Deus ministra ao seu coração. Descubra a bênção que é ser um mordomo de Deus em tudo e também na sua vida financeira, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vou dizer uma coisa a você. Os dizimistas que eu conheço são pessoas alegres, que só vivem testemunhando bênçãos, felizes com a sua prática, felizes com o que fazem, não tendo o que reclamar. Geralmente pessoa que reclama, que murmura, que fala, que não que, quando você vai ver, não é dizimista. Pode observar. Quem reclama do dízimo é quem não dizima. Eu não vejo um dizimista reclamando: poxa, rapaz, eu tenho que dar dízimo. Poxa, eu estou dando dízimo há 10 anos. Eu não vejo isso. Eu vejo quem não dá reclamando do dízimo. É brincadeira. Me deixa quieto, eu vou te dar meu dízimo. Se você não quer, não faça. Eu vejo o dizimista sempre feliz, alegre, satisfeito, sendo abençoado, prosperando. Porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém? Voltamos para o texto inicial, onde diz que o dispenseiro, que o mordomo seja achado fiel. Que você seja achado fiel diante de Deus, comprometido com o seu reino e com a sua obra. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pedir a Deus graça nessa área da nossa vida. E em seguida a gente vai ter a oportunidade de dizimar, de ofertar para a obra de Deus. Pai querido e amado, eu quero te pedir sim um avivamento em nossas vidas, em tudo. E eu sei que um genuíno avivamento, ele toca também na liberalidade do nosso coração. Ele nos faz compartilhar das coisas materiais. Porque Paulo fala: se vocês recebem espirituais, não vão compartilhar as materiais que são inferiores. Pai, perdoa as nossas expressões de avareza, nossos subterfúgios, nossas falácias para sermos avarentos e egoístas.
Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Mesmo que seja como a igreja da Macedônia, que era pobre, mas fez questão de ser generosa com a obra. Como aquela viúva que, mesmo pobre, fez questão de Te honrar, de Te adorar com o que tinha. E cremos na Tua provisão, no Teu cuidado em nossas vidas. Cremos que através de nós a Tua obra vai avançar, porque Tu és poderoso para nos fazer crescer para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Nos dá esse coração grato, esse coração fiel.